Boa noite, pessoal. Iniciamos aí, como de costume, todas as terças-feiras, a live Papo de Especialista. Hoje vamos receber convidado especial, o Rafael, da Igarapé New Holland, concessionária da New Holland, para um bate-papo acerca das tecnologias e relatórios bem agro, com integração aos maquinários agrícolas, tá bom? Daqui a pouquinho, então, teremos aqui a participação do Rafael. Rafael, assim que você conectar, manda o convite aqui, Rafa, para eu aceitar e a gente iniciar o nosso bate-papo, tá bom? Então, de antemão, agradeço aí a presença de todos, a Visagro, o Murilo, a Vitória, o Matheus, todos aí que estão participando conosco. Da onde vocês estão falando, pessoal? Se puder jogar aqui no chat, vamos interagindo enquanto o Rafael conecta aqui conosco, e vamos estar batendo esse papo com ele hoje acerca dos relatórios bem agro e a integração com maquinários, tá bom? Vamos falar um pouquinho aí das diversas utilizações da tecnologia e a integração com os maquinários. Então vamos aguardar aí 5 minutinhos o pessoal ingressando na chamada. Tem um pessoal já aí se manifestando também do Piauí, Ribeirão Preto. Então agradeço aí a presença de todos. E daqui a pouquinho iniciamos o nosso bate-papo com o Rafael da Igarapé New Holland. Lembrando aí a vocês, que todas as terças-feiras a gente tem essa série aqui, live streaming do Instagram, onde a gente vai estar trazendo aí pessoas referência aí no assunto, desde profissionais da área e também especialistas, desde aí professores, experts no assunto, para a gente estar batendo um papo sobre a utilização das tecnologias de sensoriamento remoto e agricultura de precisão através das imagens, tá bom? Então o pessoal aí está ingressando, o pessoal de Maringá, o pessoal aí também de Ribeirão Preto. Então vamos aguardar só mais um pouquinho e aí a gente já inicia. O tempo que o pessoal vai entrando aí na live, e é o tempo também que o Rafael ingressa aqui conosco. Vamos falar hoje, pessoal, também aí de algumas culturas específicas, toda a parte aí de grãos, a parte de culturas perenes, e os diversos relatórios aí, desde a etapa de planejamento antes da implementação da cultura, os projetos de sistematização diária, perpassando aí também para o controle de plantas daninhas, a interação disso com o maquinário. E vamos falar hoje com o Rafael da Igarapé New Holland, tá bom? Vou convidá-lo aqui para ingressar no papo para a gente iniciar aí as discussões. Falaremos um pouquinho aqui do relatório de linhas de plantio, linhas de colheita, a parte de linhas de pulverização, plantas daninhas e outras aplicações. Está conosco aqui o Rafael da Igarapé. Boa noite, Rafa, tudo bem? Boa noite, tudo bem, pessoal? Prazer tê-lo aqui conosco. O pessoal está entrando ainda aí, 14, 15. Perfeito. Vamos aguardar um pouquinho, Rafa, mais alguns minutinhos, para a gente iniciar o nosso bate-papo aí, o tempo que o pessoal vai ingressando, e aí a gente já inicia mais 2 minutinhos aí também em respeito ao pessoal que já entrou, já ingressou aqui conosco, e aí a gente já começa o nosso bate-papo. Eu estava explicando aqui, que a gente tem, Rafael, esse live streaming aqui do Instagram, todas as terças-feiras, onde a gente traz aí empresas, profissionais do segmento, experts no assunto, para esse bate-papo semanal, de temas aí mais variados, tá? Acho que aqui a gente já está com bastante pessoa aqui ingressando. Já tem Isso, já estamos aí com 20 agora,
acho que a gente pode iniciar, Rafa, o nosso bate-papo. Mais uma vez agradecer aí a Igarapé New Holland, a tua presença também, onde a gente vai falar do tema hoje, sobre a integração dos relatórios agronômicos Benagro dentro aí das diversas etapas, né, que a gente tem da aplicação da solução e o mais importante de tudo isso, a aplicação prática em campo, essa integração com os maquinários. Então, desde a parte de tecnologias embarcadas nas máquinas, né, perpassando aí também por todas as aplicações das mais diversas. Rafa, só introduzindo aqui para quem ainda não conhece, a Benagro é uma agritech de processamento de imagem que utiliza inteligência artificial e visão computacional para monitorar lavouras com imagens de drones, satélites e também vetores de maquinário. A gente vai falar um pouquinho também desse assunto hoje, né? E temos essa live aqui toda terça-feira no Instagram Live Series aí, da Benagro, Papo de Especialista, e hoje o nosso convidado especial é o Rafael da Igarapé New Holland. Rafa, se apresenta um pouquinho aí para o pessoal, conta um pouquinho sobre a tua trajetória e um pouquinho da New Holland também, para o pessoal conhecer vocês. Tá, joia, vamos lá. Então, pessoal, meu nome é Rafael Silva, né? Hoje trabalho aqui na Igarapé New Holland, né? Sede em Tatuí. Já faz uns 10 anos já que eu trabalho com agricultura de precisão e agricultura digital, tá? Comecei a minha carreira, já a minha formação já específica em agricultura de precisão, né? Passei por grandes empresas do agro, né? Principalmente do setor canavieiro. E hoje eu estou na Igarapé New Holland aqui, que é a sede em Tatuí. É uma empresa que tem mais de 40 anos aí de mercado, tá? Atua aí no segmento de vendas de máquinas e serviços aí agrícolas, né? Uma empresa grande, hoje são 14 lojas, sendo 10 no estado de São Paulo, principalmente a região sul do estado de São Paulo, né? E 4 lojas também em Minas Gerais, ali atuando desde Alfenas até Barbacena, então todo o sul de Minas também, né? São as regiões aí agrícolas aí mais fortes dos dois estados, então a gente tem toda essa atuação com a venda de equipamentos, máquinas agrícolas, né? Como também toda a venda de tecnologias de agricultura de precisão e agricultura digital, que é onde entra toda essa parte dos relatórios que a gente vai estar batendo esse papo aí agora, tá? Então, hoje a Igarapé atua em todo esse segmento, tá? Agrícola e também com a parte de serviços aí de agricultura de precisão. Muito bacana, Rafa. Agradeço aí a introdução. Vai ser um bate-papo bem legal, né? Bem fluido. Você também é um entusiasta aí da tecnologia, e a Igarapé aí também tem sido referência nesses trabalhos aí com a Benagro, não só no estado de São Paulo, como você comentou, mas também já com atuação em Minas, né? E os projetos aí que a gente vem desenvolvendo juntos com bastante case, aí a gente vai comentar um pouquinho dos benefícios também de cada um desses relatórios, desses produtos. Então, vai ficar bem interativo aí esse papo. Só antes aqui também, pessoal, de a gente iniciar, né? A gente tem feito trabalhos aí com a Igarapé New Holland, diversos cultivos, né? Desde grãos até a parte de perenes também. E justamente dessas aplicações, desses projetos, que a gente vai estar conversando um pouquinho hoje. A Benagro, ela tem parceria com a CNH, que é detentora das marcas aí, da New Holland também, né? Onde a gente tem esse trabalho com toda essa rede de concessionários, e o Rafael vai bater um papo com a gente hoje aqui sobre essas aplicações. Rafa, já introduzindo um pouquinho aí ao tema, né, com relação às culturas onde a gente vem trabalhando aí fortemente, né, tanto a parte dos grãos, quanto também de culturas perenes. Conta um pouquinho para a gente aí como tem sido feito esses trabalhos, né? Desde também uma breve introdução para quem está acompanhando a gente aqui na live, como é que funciona isso, né? Desde o início do processo até a aplicação final em campo, as tecnologias, né? Se é qualquer maquinário que pode desempenhar,
né, esse trabalho, antes de a gente entrar ali a fundo mais nos relatórios, né, na tecnicidade da coisa. Tá, joia, vamos lá. É assim, hoje a gente atua em vários segmentos aí, né, quando a gente fala do agro. Desde amendoim, que a gente tem uma região mais seletiva ali perto de Marília, como também laranjas e outros setores, até florestal a gente tem atuado, tá? Hoje, acho que a grande disseminação de informação e tecnologia está muito mais na área de grãos, porque é algo que está realmente muito aquecido, o mercado de grãos, né? Coisa que a cana já passou por isso lá atrás, né? Eu vim do setor canavieiro, então toda essa parte de relatórios, de trabalhar em informação, já era algo que há 5, 6 anos já se fazia dentro do setor. E agora eu estou vendo essas tecnologias que eram do setor canavieiro, ou de outros setores também, passando para a área de grãos, né? A gente tem na área de grãos muito desenvolvida toda a parte de tecnologias, aí a gente fala biotecnologia, né? A parte de variedades, de manejo, né? E agora está vindo toda essa parte da tecnologia, né? Principalmente dos relatórios que a gente vai citar, o uso de drone na agricultura, né? E esses relatórios ajudar o quê, né? A gente aqui como concessionário, como alguém que vende equipamento, a gente quer que os nossos clientes retirem o máximo possível do equipamento. Então aí os relatórios, junto com essa parceria que a gente fornece aos nossos clientes, é realmente para quê? Para tirar o máximo do equipamento, né? Se está lá falando de linha de plantio, estamos falando de utilização lá extrema do piloto, usar o máximo que ele pode nos entregar, entendeu? Então, a ideia de trazer isso, de ter essa parceria, né? Essa parceria junto com a CNH, é realmente fazer com que os nossos produtos que estão sendo comercializados, que estão já no campo também, a gente tem um volume muito grande de equipamentos, seja aproveitado o máximo possível, né? A gente vai falar de alguns relatórios específicos, né? Gastar um tempinho aí pelo menos em 4 relatórios, né? Que são importantes, mas a gente começa a fazer esse trabalho desde a área de grãos, né? Como também tem pedidos para a área de laranjas, né? A gente trabalha com a locação do equipamento, que às vezes a área de laranja a pessoa não pode comprar, mas quer o projeto. Então a gente tem lá o piloto automático, tem alguns pilotos automáticos que a gente loca. Área de café, né? Já tivemos áreas de café também, fazendo atuação. A gente vê essa oportunidade junto com o cliente, né? Clientes chaves que têm interesse, que gostam de tecnologia, né? Que buscam, né, melhorar toda a parte operacional. A gente vem, né, a Benagro dá todo esse apoio também com os RTVs, acho que isso é importante deixar claro, né? A concessionária tem um apoio total da Benagro para ofertar a melhor solução para determinado tamanho de cliente, acho que isso é importante, né? Às vezes o cliente está com um problema em uma determinada situação e não é um relatório que vai resolver, às vezes é outros que a gente não comentou aqui, tá? Então tem todo esse apoio, a gente faz essa seleção da área, né? Comunica isso para a Benagro, né? Comunica via CNH também para fazer esse pedido, né? Junto a vocês para a realização do voo, demarca toda essa fazenda e no dia do voo a gente acompanha junto com o fazendeiro, né? Toda essa operação, né? E toda a geração de produto, né? O importante deixar claro é que a gente não é simplesmente sobe um drone aqui, faz um voo e o produto está na outra ponta, né? Aqui o produto é construído em 4 mãos, né? Concessionária, Benagro, produtor, filho de produtor, todo mundo junto aí no bolo, para ter o quê? Para ter o melhor produto, né? O mais específico para o cliente. Porque querendo ou não, o cliente tem todo esse conhecimento da fazenda, está lá atuando 10, 15, 20 anos, né? Então a gente ouve essas peculiaridades de cada fazenda, né? E tenta entregar o melhor projeto aí para otimização do recurso dele. Perfeito, perfeito, Rafael. 2 comentários aí, né, que eu achei bem interessante, que é preciso também, né, esclarecer isso para quem nos assiste. Muitos acham que a parte de agricultura de precisão, né, é coisa de grandes produtores, né? Você comentou o caso aí de pequenas áreas também, menores produtores em citros, em café, que muitas vezes acham que essa tecnologia ela não está ao alcance. Quando, na verdade, né, a gente até tem um lema aqui na Benagro, que a gente fala que a Benagro é do tamanho de cada cliente, né? Então, escutar a necessidade do produtor, né, os desafios que esse produtor enfrenta no dia a dia e, sobretudo, o conhecimento tácito que esse produtor tem da área, né, que é um conhecimento acumulado, é muito importante, né? Sobretudo quando a gente está trabalhando num projeto de sistematização de área, a gente vai entrar a fundo daqui a pouco, né? Seja assim, num simples levantamento da altimetria,
né, ou de um desenho ali, no estabelecimento de um projeto de terraceamento, de curva de nível, ou até nas características mesmo ali da área do cliente, que não só sejam as topográficas, né, mas o solo, né, a maneira como ele realiza esse sentido do plantio, da pulverização. Às vezes ele até tem um projeto, né, com a linha AB, algo um pouco menos complexo, e que existem diversas maneiras de otimizar essa operação, então é sempre importante esse trabalho conjunto com o produtor e também, né, com os concessionários e os parceiros. Então, são só 2 comentários aí rápidos, né, acerca do que você comentou. Acho bem interessante ressaltar isso. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais da parceria Bem Agro com a Igarapé, e tem dado bastante certo. Rafa, você comentou, né, a questão do aluguel do piloto. Eu queria que você comentasse um pouquinho aí também, né, toda a parte aí da telemetria, né, como que a gente consegue eventualmente aí cruzar essas informações de um projeto, né, anterior com os dados de telemetria, como é essa instalação do piloto. Você comentou que vocês têm também a parte de serviços, né, de que às vezes o produtor ele não tem a condição de adquirir ali um piloto, mas que ele pode usufruir também da tecnologia com todo o suporte da Igarapé, né? A gente, igual você falou, acho que o produtor, qualquer tecnologia está ao alcance do produtor, né? Claro que a gente vai recomendar melhor para o produtor, aquilo que se encaixa, né, na parte financeira dele, na parte que não vai atrapalhar a sustentabilidade da empresa. Então, muitas vezes o produtor ele não tem, né, o piloto automático, o corte de seção, o equipamento. Então, a gente trabalha toda essa parte de locação, né? A gente tem vários clientes que têm fazendas pequenas, e, por exemplo, laranja, mandioca, já tivemos bastantes locações, café, que ele vai usar um período curto ali, vai usar 1 mês, 2 meses, no máximo, para fazer o plantio dele. Então, a gente trabalha o quê? A venda do projeto, o cliente entende o que é ter esse ganho, entendeu? Olha isso de uma maneira, né? Olha esse projeto, né? A gente, às vezes, faz até um pré-projeto para o cliente, acho que isso é importante, né? Porque tem muitos clientes que falam, pô, mas como é que eu vou trabalhar isso? A gente faz uma prévia, né? Uma demonstração que fala, ó, isso daqui a cara pode ficar mais ou menos assim, claro que não tem a precisão do drone, né? Mas uma prévia, né? E mostrar que também tem, né, esses acessos às ferramentas, principalmente a locação do piloto. Então o cliente passa para a gente, pô, Rafael, estou precisando do projeto e estou precisando lá de 15 dias do piloto. A gente coloca isso dentro da agenda, junto com nossos técnicos, temos equipamentos aqui disponíveis para isso, tanto para locação quanto demonstração, e fazemos todo esse trabalho lá na implementação, né, do projeto no campo. Dependendo até do tipo do projeto, a gente participa sempre, né, junto ali. Às vezes tem alguma coisa de sistematização que precisa ser feito, às vezes tem um problema na área vizinha que está vindo para a lavoura, então a gente tem que ir lá acompanhar, às vezes conversar com alguém do terreno vizinho, explicar o que vai ser feito abaixo, né, do que vai ser feito, às vezes um terraceamento ou algo assim, trabalhar meio que uma política de boa vizinhança. A gente ajuda também, né, nesse bate-papo para que o produtor realmente tenha eficiência naquilo que ele está comprando, né? Não adianta nada, às vezes, ter um projeto tão lindo e a água está vindo lá do vizinho, né? Então, acho que isso também é importante deixar claro. A gente dá todo esse apoio e essa conversa também, né? Esse bom senso junto aos vizinhos aí. A parte de piloto, é igual eu falei, a gente trabalha em equipamentos, tanto Trimble quanto CNH, né? Então, a gente tem essa possibilidade, tá, de pegar esse equipamento, instalar no seu trator, tá? São equipamentos, às vezes hidráulicos, se o trator já tem predisposição, ou às vezes são equipamentos elétricos, né? A maioria dos tratores pequenos não tem predisposição, a gente trabalha então equipamento elétrico, mas que tenha precisão, né, com as liberações, todo o equipamento para ter um excelente plantio, tá? Então, a gente tem essas opções aí, né, da parte de utilizar o projeto o máximo possível com equipamentos com precisão, né? Estamos falando de um piloto automático com um sinal RTX liberado lá, 3,5 cm, para ter a precisão na execução da atividade, tá? Então, a gente tem tudo isso, né? Os clientes que desejam conhecer, que querem ver isso, a gente consegue, desde o pequeno até o grande, atender. Até porque a nossa região, né, da Igarapé, a gente tem clientes de grande porte, mas o maior volume são clientes de menor porte, tá? Então, isso que eu queria deixar claro, desde Minas até aqui no sul do estado de São Paulo, tá? Então, a gente trabalha muito bem essa transição do pequeno ao grande com as tecnologias e venda de soluções.
Perfeito. Isso é um grande, né, diferencial. Eu acho que tem que realmente atuar, né, ao lado aí do produtor, entendendo os desafios de cada um, as oportunidades de cada um, buscando aí sempre oferecer a melhor solução, né, adequada à realidade do cliente. Rafa, a gente comentou um pouquinho do voo do drone, né, daqui a pouquinho a gente já vai entrar no tema dos relatórios, mas é muito interessante também mencionar que é possível executar alguns desses relatórios e projetos que a gente está discutindo aqui hoje, justamente também com a própria máquina. Então, às vezes o produtor não tem um time adequado para, né, fazer todo o processo de contato, né, de voo, do processamento dos dados para realizar o projeto, e é possível também realizar esse projeto através aí dos vetores das máquinas, né, com os limites ali da área de interesse, para poder efetuar alguns desses relatórios. Você quer comentar um pouquinho de como é esse processo? Podemos falar assim, o que são os limites aí das fazendas, né? Às vezes você já tem uma colhedora, já tem um mapa de produção lá com o sinal RTX, às vezes você tem o RTK na fazenda, ou mesmo um trator com RTX. Então, no momento que você está executando qualquer operação, principalmente pulverização, que às vezes você executa 3, 4, 7 vezes a mesma operação dentro de um ciclo, então você tem um mapa ali de excelente qualidade, às vezes de altimetria, excelente qualidade de delimitação da fazenda. Então a gente pode também absorver esse mapa, coletar essas informações e trabalhar toda a parte aí de processamento, de geração de produtos em cima dessas soluções. Tá? Então não é porque que eu não tenho o voo do drone que eu não posso ter a solução. Então isso que a gente queria deixar claro. E é importante que aproveitar essas informações, né? Você já está gerando elas, são informações importantes. No setor canaveiro se começou não com drone, se começou com a parte de máquinas, né? Explicando um pouquinho como é que era antigamente, é até engraçado. A gente fazia AB no escritório, para falar a verdade, quando se iniciou, a gente pegava o melhor operador e ele tirava as melhores AB no campo. Isso há 12 anos atrás, 13 anos. Então, essa era a filosofia lá atrás. Depois passou o quê? Pô, a máquina já está lá, a colhedora está lá, o trator está lá, vamos coletar os vetores, vamos andar nos carreadores, vamos andar em cima das curvas e vamos gerar os projetos aí de plantio, de pulverização. E agora com o advinho do drone, né, que desde 2014, 2013 que já está numa guinada, e realmente mudou toda essa questão de trabalhar a parte de vetorização, né? Principalmente pela qualidade, né? A gente preza muito pela qualidade, às vezes a gente recomenda aos nossos clientes, não vamos usar o vetor porque você precisa de uma precisão X, Y, Z, então vamos utilizar o drone como uma metodologia de coleta de alta precisão, né? Com o drone, principalmente com o RTK, vamos utilizar o drone porque a gente precisa nesse projeto resolver alguns problemas, vou dar exemplo, erosão, coisas que já são críticas há alguns anos, que às vezes, por exemplo, numa vetorização vai ter um desvio lá do trator e eu não vou pegar. Ou às vezes vai ter uma árvore, vai ter uma moita lá no meio da fazenda e eu vou acabar não pegando, entendeu? Então tem que só ter esse detalhe junto ao cliente. Acho que é igual eu falei, não existe receita de bolo. Isso que é importante deixar claro. Cada área tem sua característica, a gente tem que trabalhar muito bem ela. Seja as características que ajudam no desenvolvimento de qualidade e tudo mais da lavoura, quanto também as que não ajudam, né? Problema de erosão, escoamento de água, carreadores mal alocados, né? Falta de alguns dispositivos para controle de água. Então, assim, é importante saber que tem essa possibilidade do uso também da vetorização que está sendo gerada nas máquinas, tá? Está lá, já está sendo gerado. Às vezes o cliente tem alguma telemetria avançada, né? Tem a telemetria avançada de trazer essas informações para um portal. Está ali, é só retirar e trabalhar e fazer um bom projeto de plantio, de pulverização, né? E geração de produtos que realmente vai mudar a vida operacional. Perfeito, perfeito, Rafael. Obrigado pelos comentários, né? E para quem nos acompanha, hoje a plataforma Bemagro trabalha com 3 veículos de captura de dados. A gente trabalha com o satélite para monitoramento em larga escala, imagens de drone para uma série de informações acionáveis, das quais a gente vai falar um pouquinho hoje também, né, que são os projetos aí, a detecção de plantas daninhas, toda essa integração com o maquinário e também a integração com os vetores, né, que o Rafael comentou agora há pouco. E o Rafael ele foi bastante feliz, né, na colocação com relação a essa comparação.
porque o drone ele vai te trazer algumas informações que talvez o processo de vetorização com a máquina, né, percorrendo ali o limite da área, jogando pontos georreferenciados, não traria. Né? Um exemplo disso é, como ele comentou, a questão aí de um mapa de escoamento de água, um projeto aí mais detalhado, né, de curvas de nível para a parte do terraceamento, por uma questão de que o drone ele vai coletar uma quantidade grande de pontos. A gente fala aqui em média de 20 pontos por metro quadrado, que permite a construção, né, de uma maneira muito detalhada desse perfil, né, do terreno, diante das características físicas do terreno, a topografia, que traz uma informação muito mais precisa para a execução de um projeto. Falando em projeto, Rafa, vamos entrar agora então no principal tema aí da nossa live de hoje, né, falando um pouquinho dos projetos aí de sistematização de área, né, com a utilização de drones e também, né, do processo de vetorização com máquinas. Rafa, me conta um pouquinho quais são esses projetos, né, como é que a gente tem trabalhado isso, os benefícios, obviamente, de cada um deles. Vamos começar aqui, como são 5 aí, vamos um por um aí para a gente esclarecer ao pessoal o benefício de cada um, a aplicação de cada um. Você quer comentar um pouquinho da parte de linhas de plantio? Vamos começar com linha de plantio, acho que é interessante. Acho que é uma das partes hoje que está fazendo a grande diferença quando a gente fala de utilização de drone na agricultura, né? Isso começou na cana, está vindo para grãos, mas principalmente o que? Eu acho que a grande diferença, a grande sacada do drone, né, a gente ter informações realmente de qualidade e precisão para a execução de projetos. Acho que isso, vamos pensar assim, se fosse mais barato o avião, às vezes a gente já poderia estar um pouco mais avançado, né, ter o voo do avião, mas era muito caro antigamente, né. Mas assim, quando a gente fala de projetos de plantio, a gente está falando de melhoria de processo. Acho que isso é importante deixar claro. Eu sempre brinco, eu sempre falo, a gente é brasileiro e não gosta de planejar muito. Mas é importante, quando a gente planeja, a gente ganha tempo. É isso que é de extrema importância. A gente ganha tempo, qualidade e rapidez, muitas vezes, na execução da operação. Então, quando a gente começa a falar de projetos de plantio, primeira coisa, ter uma excelente captação lá de informação, seja pela vetorização ou seja pelo drone. Por isso que essa parceria dá muito certo, né? A qualidade dos produtos entregues da Benagro, né, tanto de projetos quanto de ortomosaico e informações, são realmente, né, informações que ajudam, né, quem está fazendo toda a operação e processo do desenho da linha de plantio, realmente ter a melhor linha, o melhor traçado, que nós chamamos aqui dentro de linha inteligente, né? Então se faz o voo com o drone, faz-se o ortomosaico da informação, né, gera esse ortomosaico, né, da área da fazenda, faz-se toda a parte de modelo digital de terreno, MDT e MDS, né? MDS primeiro, depois MDT. E acho que o mapa aí que é uma grande sacada é o fluxo de água. Eu acho que é um mapa que está mudando muito a vida da agricultura. A gente não tem esse controle hoje no visual. A gente só tem das grandes bacias, dos grandes problemas, que é quando a erosão já aconteceu e já perdemos a mão, né? E aí, então, a linha de plantio, eu gosto sempre de comentar assim, a gente tem eu levo a linha de plantio como uma pirâmide, né? A gente tem algumas coisas, algumas escadinhas que são importantes, né, para se fazer o desenho de uma linha de plantio. E eu sempre comento que é uma pirâmide. Toda a base que a gente desenha uma linha de plantio, né, dos produtos que vocês entregam, está totalmente relacionado com a conservação do solo, né? Por isso que o mapa, né, de fluxo de água é de extrema importância. Se eu sei de onde ela vem, se eu sei a pressão que ela é criada, às vezes ela está vindo do vizinho, ou às vezes existem concentradores no meio da fazenda, que eu posso às vezes colocar um dispositivo e esparramar isso, fazer com que a cultura absorva isso, né? A gente pode realmente ter linhas inteligentes, linhas que podem sim ajudar o produtor a curto e a longo prazo a ter uma melhor produção, né? Quando a gente fala de linhas de plantio, linhas inteligentes, dispositivos, nós estamos falando do quê? De realmente o quê? Conseguir produzir. Não falo nem produzir acho que é uma palavra, a gente consegue se adaptar à natureza. Acho que essa é a grande sacada, né? A gente tem uma linha que a gente conhece tudo o que está acontecendo e se adapta a ela. Não adianta a gente querer mudar a natureza, a gente vai apanhar a vida inteira, já apanhou até hoje,
Então vamos aproveitar e mudar isso, vamos ser mais orgânicos, vamos acompanhar, vamos saber onde a água se forma, para onde ela vai, quais são os dispositivos mais modernos para se utilizar nessas fazendas para evitar que tenha danos de erosão. E muitas vezes nem é um dano de erosão, é aproveitar a água. Se correndo, você está perdendo. Né? Um ano, por exemplo, igual esse de seca, quem tem dispositivos bem feitos, que chove, ou às vezes chove um volume muito grande, 2, 3 vezes por ano, consegue reter e aproveitar isso dentro da lavoura. Né? Quando a gente fala de linha de plantio, nós estamos falando do quê? Das linhas que vão ser inseridas lá no monitor, né? Utilizando esses mapas básicos, acho que é importante. MDT, curva de metro em metro, fluxo de água, são mapas básicos para se ter um bom desenho de uma linha, né, de plantio, para que aquilo que a gente planeja seja bem executado. O que a gente faz com esse mapa? Às vezes fica difícil falar isso para o produtor, mas a gente quer facilitar a vida dele, a gente não quer complicar. Então muitas vezes ele começa a tirar um monte de AB em cima de curva, aí ele vai voltar no outro plantio, já não tem mais a mesma AB, ou travou o monitor dele, teve algum problema, alguém foi lá e apagou. Ou mais difícil, é nomear, deixar tudo isso organizado. Não é fácil. A gente sabe que a gente tem operadores com alto grau de instrução e baixo. Né? Então, toda essa parte para se trabalhar a informação, uma linha AB, por exemplo, é complicado dentro de uma empresa. Às vezes eu estou com um operador aqui, às vezes é outro amanhã nesse mesmo trator, ele não sabe o que está na cabeça daquele outro, qual AB que ele utilizou. Então é realmente a gente espetar o pendrive na máquina, o produtor sair para fazer o plantio dele, espetar o pendrive na máquina e ter tudo ali na mão para ele. Tá? E faz o que com isso, Rafael? Mas espetar só na máquina, o que a gente está ganhando? Né? Voltando na pirâmide. Primeira coisa, trabalhar a conservação do solo. Segunda coisa, toda a parte do quê? Toda a parte de capacidade hídrica. Se eu sei a água onde ela forma, se eu consigo controlar, eu consigo aumentar a capacidade hídrica da minha lavoura. Tá? E o terceiro e último que a gente fala, que é a parte operacional, de ganho de rendimento operacional. Quando a gente está falando de ganho de rendimento operacional, estamos falando de entrar com um mapa planejado dentro do monitor, tá? Ele vai ter tudo isso planejado, vai ter tudo isso dentro do software, né? Isso que eu acho que é importante também. A plataforma BAgro ajuda a gente muito nisso. O produtor está com dúvida, como que está ficando essa fazenda, para que lado que vai, como é que está o desenho? Está lá dentro da plataforma, ele pode tirar a dúvida ali. Né? Antes de sair o produto, a gente já está discutindo como que vai ficar essas linhas e se realmente vai conseguir atender a necessidade do cliente. E toda essa parte de ganho de rendimento operacional está ligado à parte de planejamento, sair planejado, então já sair alinhado o que vai ser feito, como vai ser feito. E aí a gente entra no que? Na parte que eu acho que é a mais importante, uma das grandes importantes da linha de plantio é o que? Imagina, a gente tem hoje o piloto automático, então estou lá operando e muitas vezes a pessoa ela tem que tirar o trator, manobrar em 8, principalmente nas nossas regiões, Minas e aqui sul do estado de São Paulo, que as áreas são caindo, manobrar em 8, e isso aí se perde um tempo gigante. Né? E aí, quando a gente entra com um projeto, até a manobra de cabeceira é feita sozinho. Então ele tem a dificuldade de ouvir o apito lá do monitor que está chegando no final de linha, erguer simplesmente o implemento, tá? Deixar o piloto automático ligado, já vai entrar na outra linha, já fazendo o ângulo de contorno para que a semeadora entre reto, acho que isso a gente tem que deixar bem claro, né? Não é simplesmente uma curva fechada que vai forçar o trator, não. É um alinhamento que o trator já vai entrar, é possível já abaixar a plantadora e seguir o plantio. Aí quando a gente começa a falar de ganhos com isso, acho que é importante, né? A gente vai lá e coloca o piloto automático numa operação. Já estamos falando aí, dependendo do tamanho da plantadora, de 2 a 4% de ganho, né, diário, né, de usar sinal pago e ter lá o equipamento com o piloto automático. Tá? Aí quando a gente fala de projeto, a gente quase que dobra isso. Tá? A gente passa lá para 2,5% até 3%, dependendo da cultura. Né? E quando eu falo dependendo da cultura, depende principalmente do espaçamento do equipamento e da declividade da fazenda, tá? Que são os detalhes. Às vezes tem um monte de árvore na fazenda, eu não consigo planejar, desviar a linha de plantio ou fazer algo assim, e com o planejamento dentro do escritório com precisão, eu consigo trabalhar isso. Tá? As manobras, quinas de manobras, acho que isso também é importante deixar claro, que muitas vezes você sabe que dá para desviar um pouquinho daquela quina lá, se fosse planejado, mas quando a operação não é planejada, tem esses problemas. Né? E quando a gente fala de ganho de área, né, estamos falando de 2,5% a 3% do uso do piloto, e estamos falando de 2,5% a 3% aí em culturas de grãos, dependendo da fazenda. Se a fazenda é muito uma coxa de retalhos muito complicada, esse número aumenta subconscientemente, que é o quê? Sair às vezes 3, 4. Quando a gente fala de cana de açúcar, né,
Fizemos em média uns 150, 180 mil hectares, a média deu em torno de 17% de ganho, né? Então isso só de fazer o projeto, né, de saber onde se coloca, como que se faz, né, as curvas, os carreadores, os dispositivos, então depende muito da cultura, né? Isso quando a gente fala de ganho de área, a sua área já está lá, você já está pagando arrendamento, você já tem a fazenda, é o que é dinheiro no bolso, entendeu? O adubo muitas vezes você está aplicando a mesma quantidade, o defensivo está aplicando a mesma quantidade, mas não está a quantidade necessária de linhas e plantas por metro linear lá na fazenda, tá? Quando a gente fala para o ganho de rendimento operacional, nós estamos falando aí de 5% e até 10%, né, de só mudança de planejamento e execução da atividade no campo. Por isso que eu falo que as linhas de plantio é mudança de processo. É pensar diferente, é fazer diferente, se planejar às vezes 1 ou 2 anos antes, né, para às vezes fazer uma sistematização diferente no período da seca. Então é importante realmente o quê? O ganho da utilização de linhas, né, na operação. E tem uma coisa que é importante que muita gente às vezes não comenta, eu gosto de comentar. Estou plantando todo ano com um projeto, todo ano estou passando a mesma linha no mesmo local com erro de 3,5 cm. Eu estou criando um ambiente melhor, tá, para o desenvolvimento da minha cultura, principalmente nas nossas terras aqui da região, tá, quanto também lá de Minas, somente o nutriente que é o fósforo. Quase 80% desse nutriente ele é acessível à planta via contato, né? Então, você plantar todo ano, começar a criar uma região ali de melhor desenvolvimento da cultura. Ano que vem vai ter, se for safra, vai ter toda a decomposição da raiz, você está plantando 2,5 cm, 3 cm ali. Isso a longo prazo, aí, falando de 2, 3 anos, você começa a enxergar esse retorno na lavoura. Então, acho que isso é importante também deixar bem claro, né? A linha de plantio tem esse benefício agronômico também. E uma coisa importante, eu sei aonde eu estou pisando. E aí a gente vai, que é o suprassumo realmente da agricultura de precisão, da utilização do piloto automático, que é o quê? É fazer tráfego controlado. Se todo ano eu estou entrando com o mesmo equipamento, a mesma plantadora, eu sei aonde todos esses traçados estão passando, seja da linha de plantio ou pulverização. Então eu posso muito bem conduzir a minha lavoura, né, em termos de compactação, às vezes até economizar 80%, 90% de fazer uma descompactação localizada. Tá? Isso é de extrema importância. A natural vai chegar, só que às vezes ela demora 2, 3 anos. E às vezes você vai lá, é tudo descontrolado, não sabe onde passa, todo ano muda. A AB todo ano sai de um lado e vai para o outro. Né? Vai 2 metros para lá, 3 metros para cá, né? Não tem essa organização. E você pode ter uma redução no seu preparo de solo de 80%, realmente faz toda a diferença. Tá? Então, esse eu acho que das linhas de plantio é o suprassumo máximo, é ter tráfego controlado. Né? Planejar, saber executar se adequando à natureza, ter o tráfego controlado e gerar economia em todo o ciclo. Acho que essa é a grande importância da linha de plantio. Perfeito, Rafa, perfeito. Foi uma aula aí para o pessoal, né? E assim, é muito importante observar como isso é primordial desde o início, né? Desde um simples levantamento topográfico, né? Indo aí até uma análise do fluxo de água, como o recurso hídrico, né? ele se comporta ao longo do terreno, de modo que eu garanto uma distribuição adequada desses recursos, para aí entrar com um projeto de linha com a utilização do piloto. Então, está uma coisa muito relacionada à outra. Então, é bem interessante. E todos esses benefícios aí que você mencionou, né, de você ter um maior potencial produtivo em metros lineares, faixas de tiros mais longas, menos tempo de manobra, o que implica também uma redução drástica do tempo da operação em campo, e isso implica em alguns outros custos, né, que é até difícil de mencionar, como a própria ociosidade de mão de obra. Às vezes você consegue reduzir um projeto de 9 horas e pouquinho de operação para 7 horas e pouco. Então, você acaba otimizando também essa mão de obra, esses recursos, para empregar em outras operações, como uma pulverização ou um plantio até de uma outra área. Então, é bem interessante entender como todo esse ecossistema, desde a parte da condição física do terreno, ao recurso hídrico, está ligado a um bom desempenho também da plantabilidade, né? E com isso aí vem também, né, uma série de outras aplicações que nós iremos falar daqui a pouquinho. Tem uma pergunta aqui, Rafa, que está bastante relacionada com isso,
é do Matheus Campos. Ele está perguntando se há um limite, né, de hectares na hora de importar, né, da criação desse projeto de linha, né, em clientes que têm talhões, por exemplo, com 500 hectares, né, e como não pesar isso tanto em um monitor ou ter erros de paralelismo. Você comenta um pouquinho da pergunta do Matheus Campos? Posso comentar assim, cada monitor tem sua especificação, acho que isso é importante deixar claro, né? Então tem monitores que têm uma maior capacidade de processamento e tem monitores que têm uma menor capacidade de processamento, tá? A maioria dos monitores é possível trabalhar com projeto de linha, desde que tenha essa habilitação, tá? Se eu pegar equipamentos mais avançados, de melhor processamento, eu consigo colocar projetos visíveis maiores, vamos falar assim. Quando eu olhar o mapa, se tiver 500 hectares, às vezes vai ter os 500 hectares, eu vou estar visível na tela. Só que esses 500 hectares eu posso dividir ele em 2, 3, 4 vezes, não vai deixar de existir o projeto lá, só que ele vai conseguir fazer todo esse trabalho da fazenda, tá? Então a maioria dos monitores hoje que já aceitam a linha de plantio, é possível a gente colocar todas essas informações. Tem algumas coisas muito específicas de linha de plantio, que é somente o setor canavieiro, tá? Acho que isso a gente tem que deixar esse detalhe, né? Quando a gente fala de uma semeadora de grãos, ela está levando uma faixa, ela não está levando uma linha, né? Já no setor canavieiro você tem um volume muito grande de informação, é linha a linha que vai dentro do monitor. Então o processamento, muitas vezes, o equipamento que nós aqui da Igarapé adequamos a um cliente de plantio de cana é diferente do que do plantio de grãos, porque exige uma tecnologia diferenciada de processamento para entregar a mesma eficiência, porque o processo da informação é muito mais pesado, tá? Então, Matheus, qualquer equipamento que possa fazer a leitura de linha, para evitar travamentos e tudo mais, é trabalhar o tamanho do mapa, tá? E tem especificações, desde o monitor lá menor até o de maior potência, tá? Então, eu queria deixar bem claro isso. E também, isso varia muito de marca para marca, tá? Então, a gente chama gerações de monitores. Cada geração, né, de tecnologia tem o seu tamanho mínimo lá de área a ser feito. Todos vão operar, tá? Desde que tenha essas divisões aí. O que a gente sempre recomenda, né, e a gente vê até nos mapas que a gente recebe, né, linhas retas a gente pode reduzir muito o número de pontos para evitar peso, né, carga no monitor. E linhas curvas a gente trabalha, né, pontos mais adensados na hora de fazer o projeto, 8 metros, às vezes até 5 metros, é uma área muito caída, por exemplo, que tem uma curva muito fechada, um volume maior naquela região para que se tenha altura, né, adequada. Porque a maioria dos GPS, a gente vê a linha lá, mas ele não lê linha, ele lê ponto, ele tem que sair desse ponto e ir para o outro. É engraçado falar isso, mas você tem a linha, por isso que chama uma linha imaginária, ela é somente isso, ela vai te dar uma visão. Mas o GPS é de ponta a ponta, então tomar muito cuidado na hora da elaboração, na hora da utilização disso, até do pedido aqui com a gente, falava, o meu monitor que eu vou estar trabalhando é esse. Nós, junto com a Benagro, vamos entregar o projeto que vai funcionar no seu equipamento, tá? Isso que eu gostaria de deixar claro. Seja os mais avançados ou os menos avançados. A gente vai fazer com que o projeto rode dentro do equipamento, tá? É uma dúvida muito frequente, tá? Matheus, né, que foi a pergunta. Isso, foi o Matheus. É uma dúvida muito frequente. Eu já apanhei muito, viu? Apanhei muito na minha vida. Mas existe uma coisa que são regrinhas. Então a gente cria algumas regrinhas de 10 anos atrás de qual que é o tamanho correto, qual que é a maneira correta, e vem seguindo ela na vida para não tomar mais paulada. Mas é possível trabalhar assim. Perfeito, perfeito, Rafa. Vou cumprimentar o pessoal aí que tá acompanhando a live aqui. Né, se puderem colocar depois de onde vocês estão falando, né, dos estados aí, as áreas, as culturas, para a gente interagir aqui um pouquinho, tá? Temos mais perguntas aqui, temos uma pergunta do Guilherme, temos uma pergunta também do Otávio. O Fardel aí que está falando, o Christian aí do Chile, um abraço aí para o Christian. Vamos seguindo aqui, Rafa, e a gente vai pegando aí os ganchos das perguntas, que a gente tem um pouquinho mais aí de 15 minutos só de live, então vamos seguindo aqui e a gente vai interagindo aí com o pessoal, tá bom? Vamos comentar um pouquinho, Rafa, agora da parte de linhas de pulverização, e também de aplicações localizadas, né, de plantas daninhas com a utilização do mapeamento com drone. Naturalmente, uma coisa ela está muito relacionada à outra, são operações de pulverização, mas com uma grande diferença. A gente está falando das linhas, das rotas aí,
que os pulverizadores vão percorrer. E uma outra aplicação, que seria a de plantas daninhas, já é algo um pouco mais rebuscado, né? Envolve aí o processamento, o algoritmo, a identificação das zonas para realizar esse controle de uma maneira localizada e mais racional. Comenta um pouquinho para a gente, Rafa, das linhas de pulverização, né, desses trabalhos também que podem ser feitos com as tecnologias disponibilizadas hoje pela Igarapé, pela New Holland, né, tanto da parte do sistema de pulverização, seja um corte de seção, né, eventualmente um controle bico a bico, e um pouquinho dos benefícios, óbvio, dessas soluções envolvendo aplicações, né, para pulverização. Então, hoje nós temos soluções, igual você comentou, de corte de seção, que é uma solução já, acho que a maioria dos pulverizadores, vou falar quase que daqui praticamente os autopropelidos, praticamente 100% sai com corte de seção, tá? Que aí são o quê? São vários bicos dentro de uma seção, né? Para estar trabalhando no campo. Mas antes de a gente comentar sobre a parte de aplicação localizada, eu gostaria de falar um pouquinho realmente da linha de pulverização, tá? Importante também deixar claro na live que esse tipo de serviço, esse tipo de solução, né? A gente tem clientes vermelhinhos, tem clientes amarelos, tá? Que pedem um projeto. Então, fiquem tranquilos perante a isso. Não importa a marca e modelo, a gente consegue fazer essa conversão e entregar o produto lá para operacionalizar no campo, tá? Então, a gente tem essa possibilidade, né? Dos equipamentos, tá? A maioria não, 100% dos nossos autopropelidos já sai com o piloto automático, tá? A maioria dos clientes usam sinais pagos nesses equipamentos, seja ele Center Point ou Ranger Point RTX, né, que um tem precisão de 15, outro tem precisão de 2,5, né? E depois eu comento sobre o bico a bico e corte de seção. Mas falar sobre o projeto de pulverização. O importante é que todos aqueles passos, né, aqueles 3 produtos, MDT, fluxo de água, curva de metro em metro, todas aquelas informações também são utilizadas para gerar a linha da pulverização, tá? A linha da pulverização, muitas vezes, o pulverizador não passa uma vez, ele passa 7, 8 vezes. E às vezes está embaixo de pivô, às vezes está embaixo de uma região que sofreu com água, e isso daí pode causar um dano gigantesco na lavoura, somente com erosão, né? Às vezes você pegar uma linha reta muito grande de pulverização, seguir o fluxo de água, pode arrebentar a sua lavoura lá de cabeça para baixo, tá? Então tem que tomar muito esse cuidado, né? A gente fala de trabalhar a parte de pulverização, a gente já entra também na parte de diminuir amassamento. A gente vende o equipamento com piloto automático, tem a possibilidade, né, de ativar a manobra de cabeceira, mas muitas vezes é caro e não é feita essa ativação, né? Então o que a gente faz? Com o projeto de linha, a gente consegue fazer com que ele também manobre essas cabeceiras de maneira automática. Ele não precisa, né, nem desligar o pulverizador. Se tiver corte de seção ou bico a bico, ele já vai fazer isso de maneira automática. Mas deixar claro que também o quê? Pô, tô lá pulverizando, cheguei na final da minha linha, quando eu assumo manualmente o equipamento, a minha bordadura ali aumento assim, uma quantidade muito grande de amassamento. Então você vê que dentro da lavoura está o rastinho bonitinho com o piloto automático ligado, e quando você cata a faixa ali dos 15, 16, 18 metros, que é da faixa de pulverização, o negócio que era para estar com, sei lá, 50 centímetros de amassamento, ele está com 1,5 m, 2 metros. Então a gente tem visto também que utilizar, né, na pulverização, o planejamento de pulverização, você reduz até 60% esse amassamento na bordadura, tá? Amassou, não produziu. Não produziu, deixou a área exposta também para ter dano de erosão. Então é importante a gente ter essa visão, né? Palhada lá, lavoura implementada e fechamento rápido para não ter problema de erosão, né? Então a pulverização ajuda nisso também, né? Ter esse trabalho, não deixar a água acelerando, né, de cabeça para baixo, conseguir desviar da árvore, acho que isso é importante. Quando eu tiro uma B, eu tirei a B. Eu estou projetando dentro do escritório, eu sei que tem uma árvore nos 24 metros, eu pulo um pouquinho de lado, trago um pouco o projeto todo e ganho ali, entendeu? Então, acho que é importante isso também, né? Ter uma linha inteligente na pulverização, né? Principalmente para ganho de rendimento. A gente sabe que... Até pegando esse gancho, viu, Rafa? Esse é um diferencial, né? A gente estava comentando um pouquinho, tanto a captação com o drone, né, como a vetorização com as máquinas. Eu acho que o obstáculo é uma grande diferença, né? Além de todas essas questões que a gente falou um pouquinho, né, do perfil topográfico e
das condições físicas do terreno, que a gente tem muito mais informação com a utilização do drone nesse ponto aí em específico, e a própria questão do obstáculo, né? Eu acho que por imagem você consegue, você projetando isso no escritório, você perde esse nível de informação e acaba afetando a execução em campo, né? Vou dar um exemplo. Você vai fazer uma operação numa fazenda, uma operação de plantio, numa fazenda com uma coxa de retalhos, vamos falar assim. Dificilmente o operador vai conseguir tirar uma linha reta B perfeita para conseguir trabalhar todas as quinas dessa fazenda, entendeu? Então, essa é a grande dificuldade. Já não, dentro do escritório, a gente tira um bufferzinho lá de 30 centímetros, 40 centímetros da bordadura, aonde vai se passar a linha de plantio ou a linha de pulverização, né? Com essa precisão lá de 3 centímetros, 2 centímetros do voo do drone, e consegue trabalhar isso. Então, eu tenho uma linha perfeita, né? Desde a pulverização ali, da bordadura, por onde vai passar, o desvio do obstáculo, e isso ajuda muito, principalmente nas pulverizações noturnas. Então a gente começa a enxergar de uma outra maneira, não é mais a B. Eu ter eficiência realmente conseguindo ter uma pulverização que vai conseguir acomodar, que vai conseguir cobrir toda a minha fazenda. Acho que de extrema importância. E da linha de plantio a mesma coisa. Se eu coloco lá 30, 40 centímetros de buffer, a última linha vai passar 30, 40 centímetros da bordadura da minha fazenda, tá? Porque muitas vezes a gente vai isso no olho ou vai numa bordadura não tão bem feita e acaba, o que acaba acontecendo? Sobrando lá 0,5%, 0,2% da fazenda, aonde vai ter o quê? Problema de planta daninha, aí vai ter que gastar com defensivo, às vezes é uma planta invasora que ficou ali e vai causar dano na bordadura da sua lavoura, né? Então tem que tomar muito esse cuidado, seja dano com planta daninha ou seja dano também, às vezes, de uma cultura que ficou ali, entendeu? Então o projeto realmente da pulverização, né, e o projeto de plantio é trazer realmente essa precisão na execução da atividade com essa parte do obstáculo e bordadura da fazenda. Acho que é de extrema importância salientar isso, que realmente operar à noite não é fácil, ainda mais equipamentos grandes ou pequenos também, né? Essa dificuldade visual noturna pode ocasionar muitas vezes acidente. Então tem todo esse lado que a gente vem puxando, mas tem todo o outro lado também operacional que acho que é importante a gente dizer, tá? É de extrema importância você conseguir visualizar onde esse equipamento vai passar desde o escritório para evitar muitas vezes um acidente, bater numa rede elétrica, bater numa árvore ou algo assim, tá? Podemos entrar no comentário de plantas daninhas? Que é nosso tempinho, acho que está indo. Vamos lá, porque além desse aí, a gente tem mais algumas perguntas aqui do pessoal e também temos mais uma aplicação após as plantas daninhas que direcionadas aí às culturas perenes, como por exemplo a contagem de plantas, né? Mas vamos lá, comenta um pouquinho, Rafa, dessa questão das plantas daninhas, como que os pulverizadores hoje estão prontos para incorporar esse mapeamento e detecção dessas zonas de infestação para se realizar esse controle localizado. É importante deixar claro assim, controle localizado não é mais o futuro, já está presente, já muitas pessoas estão fazendo, tá? Quando a gente fala de pulverizadores, a gente está falando de autopropelido e a gente também pode falar de barra de luz, que o cliente às vezes fala, eu não vou comprar a aplicação localizada porque eu não tenho pulverizador que é bico a bico. Não é necessário. Se o seu monitor, se a sua barrinha de luz seja mais simples ou mais avançada, aceita coverages, aceita mapas de limitações de fazenda, eu muitas vezes vou colocar só a linha ali para ti. Às vezes não é o bico a bico que vai errar 50 centímetros, você vai errar 1,5 m. Se errar 1,5 m, você vai deixar de ter economia de 85%, você vai ter 82%, mas mesmo assim os 80% você ganhou. Então acho que é importante deixar isso claro. Se você tem a guia de luz, seja da nossa marca ou de qualquer outra marca, que é possível inserir linhas, inserir bordaduras, a gente insere isso dentro do equipamento e você pode trabalhar. Quando a gente já passa para os altos propelidos, são os equipamentos mais grandes que tem corte de seção, que são seções que fecham às vezes 3, 4, 5 bicos de uma vez, né? A gente também tem a possibilidade do bico a bico, né? Nós aqui da Igarapé temos o IntelliSpray, tá? Ele pode ser instalado em tanto equipamentos New Holland quanto os outros coloridos, tá? Eu consigo transformar um pulverizador no equipamento de bico a bico. Aí realmente eu vou ter o máximo de eficiência, tá? O máximo, quando eu falo, ganhar os 50 centímetros, sair dos 83 para os 85.
mas é possível fazer agricultura de precisão, aplicação localizada, até se quiser dentro do celular, tá? Você põe um mapinha lá, às vezes o seu alvo você vai estar errando 2, 3, 4 metros ali com a precisão, mas é possível também fazer, tá? E quando a gente fala de aplicação localizada, nós estamos falando somente de plantas daninhas, né? Somente a nossa região, buva, né? Área de cana, mucuna, as outras áreas aí, a gente fala também de amargoso, né? Que é algo que a gente ouve muito, né? Trabalhar essa aplicação localizada é realmente reduzir, né? Esse potencial de perca que está tendo nessas áreas. Então a gente faz toda a delimitação da fazenda, conversa junto com o produtor, com o cliente que está adquirindo a tecnologia, né, que está adquirindo o voo para se fazer a delimitação e tenta entender onde estão as principais dificuldades ali para conseguir controlar aquelas plantas daninhas que ele tá passando para a gente, tá? Então a gente executa o voo, né, muitas vezes após a dessecação ou muitas vezes após o plantio e identificamos essas reboleiras aí para fazer a aplicação, tá? E quando a gente fala fazer aplicação, pessoal, a gente realmente fala de reduzir de 80% a 90% de aplicação, que é uma média que se tem hoje de aplicação localizada, tá? Então, economizar lá numa aplicação de, vamos falar, de R$100 que você tem por hectare, você conseguir economizar 80% é uma grande diferença, tá? R$80 numa aplicação de herbicida faz toda a diferença, tá? E principalmente o seguinte, a gente fala de aplicação, quando eu falo economizar 80%, eu não posso esquecer que é o seguinte, eu ganho rendimento operacional. Se eu estou aplicando 20% da área, eu não vou ficar parando para abastecer meu equipamento. Então muitas vezes a gente brinca, está fazendo aplicação localizada, enche o seu pulverizador e vai trabalhar, não precisa nem de comboio lá, porque ele vai passar a manhã inteira pulverizando. Você está reduzindo 80% a sua fazenda, entendeu? Está reduzindo 80% a área aplicada na sua fazenda. E isso faz toda a diferença, né? De economia e também de rendimento operacional. Então eu queria salientar isso também, tá? E aplicação localizada não importa a cultura, né? A gente retira essa planta, a gente retira a nossa lavoura de interesse e identifica essas manchas, né? Muitas vezes o produtor, na hora de ver a imagem que a gente está naquela discussão, igual eu falei, é construída a 4 mãos, a gente vai mostrar lá para ele, ele já fala, pô, já sei o que é isso, já sei o que é aquilo, só que ele não consegue delimitar. E a gente vem com a imagem para fazer essa delimitação e ajudar a reduzir muito aí o gasto aí com insumos, né? Nas aplicações, seja de plantas daninhas ou às vezes até de uma praga e doença, né? A gente não vai comentar disso hoje, mas se tem reboleiras, né, de solo, principalmente de pragas de solo que se comportam reboleira, nematóide e outras pragas, é possível fazer todo esse mapeamento desse estresse e trabalhar essa informação para aplicação localizada, seja lá do nematicida, seja de plantar às vezes uma crotalária localizada ali, então é possível também, só estou citando, senão a gente vai estender muito o nosso tempo aqui. Perfeito, perfeito, Rafa. E um ponto aí interessante, você comentou da questão da redução de custos, né, com a aplicação localizada, né, do ganho de eficiência operacional, né, durante esse período ali da operação. Há uma redução muito grande, é importante mencionar, óbvio, de gastos com diesel, com combustível, e também isso traz um impacto por si só de sustentabilidade, isso traz uma redução de gastos aí, do ponto de vista de redução de custos, mas também na utilização aí de herbicidas, o que traz também um impacto sustentável, né? Então, esses aí são alguns dos tantos benefícios que a gente consegue destacar dessa aplicação e mencionar um pouco a importância, tá? A gente teve uma pergunta aqui. Algoritmos que podem ser informações acionáveis desde um planejamento eficiente da cultura até um controle de plantas daninhas